O grupo palestino Hamas surpreendeu Israel com um ataque no sábado, 7 de outubro de 2023. Como resposta, o governo israelense declarou guerra e está conduzindo operações de retaliação. Esse conflito armado é o mais significativo na região em muitos anos, mas a disputa territorial entre palestinos e judeus existe há décadas. Ambos os grupos reivindicam o mesmo território, que possui marcos históricos e religiosos significativos para ambas as comunidades. O Hamas, cuja sigla em árabe significa Movimento de Resistência Islâmica, é a principal organização islâmica ativa na Palestina, seguindo a orientação sunita. Além de suas atividades políticas, o Hamas fornece serviços sociais para a população palestina, que muitas vezes vive em áreas carentes com infraestrutura precária. No entanto, o grupo é mais conhecido por seu braço armado, que busca a soberania na faixa de Gaza. O Hamas já reivindicou todo o território da Palestina, incluindo Israel e Jerusalém, e não reconhece a existência de Israel como nação. Os Estados Unidos, a União Europeia e Israel classificam o Hamas como uma organização terrorista. A disputa entre palestinos e judeus remonta a eventos históricos importantes, com destaque para 1918, após o fim da Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido recebeu a responsabilidade de criar um Estado judeu na região sem prejudicar as nações não judias. A migração de judeus para a região aumentou, e o antissemitismo se intensificou. 1947, os britânicos transferiram a responsabilidade para a ONU, que propôs a partilha da Palestina em territórios árabes e judeus. Os árabes recusaram a divisão, alegando receber as terras menos ricas. 1948, o Estado de Israel foi reconhecido, iniciando a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Gaza foi ocupada por egípcios, com seus limites reduzidos. 1956, a crise de Suez envolveu Israel na ocupação de Gaza, que posteriormente foi retomada pelos egípcios. 1967, a Guerra dos 6 Dias devolveu o controle de Gaza a Israel, que também ocupou a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. 1987, início da Primeira Intifada, uma revolta palestina contra as tropas israelenses. 1993, os Acordos de Oslo levaram à criação da Autoridade Nacional Palestina, a ANP, para administrar os territórios palestinos, embora Israel continuasse a ocupar algumas regiões. 2000, Segunda Intifada. 2005, Israel retirou-se da faixa de Gaza. 2006, o braço político do Hamas venceu as eleições na faixa de Gaza, enfraquecendo a ANP, que governa a Cisjordânia. 2007, o Hamas assumiu o controle da faixa de Gaza. 2012, a ONU reconheceu a Palestina como Estado observador permanente, mas o reconhecimento pleno ainda não ocorreu. Conflitos entre Israel e o Hamas são frequentes, com ofensivas registradas em 2008, 2009, 2012, 2014, 2018 e 2019. Em 2021, um conflito em Jerusalém Oriental durou 11 dias. No mesmo ano, o presidente da ANP, Mahmoud Abbas, adiou as eleições legislativas, citando incertezas causadas pelas ações de Israel. Não há uma nova data para as eleições, e o Hamas condenou essa decisão. No início de 2023, ocorreram confrontos após israelenses invadirem um campo de refugiados, resultando em mortes e disparos de foguetes da faixa de Gaza para Israel. Israel lançou ataques aéreos em Gaza, seguindo-se a um novo ataque aéreo em maio, após um breve cessar-fogo. Esse conflito resultou em várias mortes. Em junho de 2023, Israel conduziu uma ofensiva em Jenin, na Cisjordânia, pela primeira vez em muito tempo, resultando em mortes. O conflito escalou com o ataque do Hamas em outubro de 2023 e as retaliações de Israel, levando a um elevado número de mortes. Várias autoridades internacionais condenaram o ataque do Hamas, e os Estados Unidos expressaram seu apoio a Israel.
O conflito entre Israel e o Hamas é um longo e complexo confronto que envolve questões políticas, territoriais e religiosas na região do Oriente Médio. O Hamas é um grupo islâmico palestino que controla a faixa de Gaza e é considerado uma organização terrorista por Israel, os Estados Unidos e outras nações. O conflito tem raízes históricas que remontam a décadas, mas também envolve disputas contemporâneas. Eis um resumo das principais questões. Disputa territorial. Uma das causas fundamentais do conflito é a disputa pelo território histórico conhecido como Palestina, que inclui áreas que atualmente constituem Israel, a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Ambos os grupos, Israel e o Hamas, reivindicam o direito à soberania sobre partes desse território. História de conflitos. O conflito tem raízes na criação do Estado de Israel em 1948, o que levou a uma série de guerras e disputas territoriais entre Israel e os países árabes vizinhos. Gaza foi inicialmente ocupada por egípcios e depois por Israel, antes de ser transferida para a administração da Autoridade Palestina. Hamas e faixa de Gaza. O Hamas, um grupo islâmico palestino, assumiu o controle da faixa de Gaza em 2007 após uma disputa de poder com a Autoridade Palestina, liderada pelo Partido Fatah. Desde então, a faixa de Gaza tem sido uma área sob o governo do Hamas, enquanto a Cisjordânia permanece sob controle da Autoridade Palestina. Cessar-fogo e escaladas. O conflito tem visto várias escaladas de violência ao longo dos anos, com o lançamento de foguetes do Hamas em direção a Israel e operações militares israelenses em resposta. Cessar-fogos são ocasionalmente acordados, mas a tensão persiste e conflitos frequentes ocorrem. Intervenção internacional. A comunidade internacional, incluindo a ONU, tem buscado mediadores para resolver o conflito de longa data, mas uma solução definitiva permanece esquiva. Países e organizações frequentemente se envolvem em esforços diplomáticos para alcançar um acordo de paz duradouro. O conflito entre Israel e o Hamas é uma questão altamente sensível e complexa, que envolve uma história de tensões profundas e questões territoriais arraigadas. Encontrar uma solução pacífica e duradoura para esse conflito continua sendo um desafio significativo na arena internacional.